bastante instigante a gente não conseguir, por enquanto, ter uma noção da dimensão do espaço, início, fim. O que fazer com isso? Eu me considero tão ignorante enquanto ser humano individual que eu aceito a ignorância também da minha espécie. Então eu estou tranquilo com a ignorância, não é algo que me aflige. Muita gente tem uma aflição com essa questão, né? Também de onde vamos, de onde viemos, são questões que afligem muito. Eu estou bem com isso, mas eu entendo que isso seja uma questão Que agonia muita gente. Questões como essas, de que a gente não consegue definir, a gente, como pesquisador, a gente é ensinado a aceitar as nossas limitações, porque eventualmente são as limitações das tecnologias do nosso tempo que não permitem, né? Então o que é que a gente faz? Esperar que alguém possa disponibilizar uma tecnologia ou disponibilizar uma nova ideia que nos permita ir além. A gente não consegue usar nossas ferramentas direito, usar minha mente, mas vai que outro consegue colocar uma tábua na ponte que eu não estou conseguindo ver para eu dar um passo a mais. Os pesquisadores têm que ter paciência. A paciência é uma coisa essencial para ser um pesquisador. Você não pode achar que vai descobrir tudo, porque você depende de outras pessoas. Sempre você vai depender de outras pessoas para desenvolver uma máquina melhor, para dividir com você as tarefas, as rotineiras do dia a dia, para lhe dar o tempo que você precisa para você fazer seu trabalho. Você é otimista, portanto? Você crê que vai se desvendar o universo mais adiante no tempo? Olha, eu acho que a gente pode chegar a esse ponto, mas vai demandar, a questão é quanto tempo isso vai levar. A questão é sempre qual o tempo. Mas, dependendo pode ser que nós nunca cheguemos a desvendar totalmente. Pode ser que a gente não consiga achar provas definitivas para as nossas ideias, que as ideias que nós venhamos a desenvolver para explicar as coisas que existem, né? Pode ser que nossas tecnologias, as mais sofisticadas que nós temos, possam ser efetivamente limitadas para a tarefa. A gente não sabe disso, mas a gente só vai saber disso se a gente tentar, né? E você, desde pequeno, tinha essa tendência de se preocupar em olhar para o céu, querer estudar, veio esse desejo? Da onde veio? Eu sou, acho que, daquela geração do Carl Sagan, né? Quando eu era criança, por volta, talvez, de uns 7 anos, tinha o programa do Carl Sagan na televisão. Eu adorava, não tinha a menor ideia que o nome daquilo era astronomia, até porque o Carl Sagan falava em muitos assuntos, né? Mas foi onde começou a me instigar. Teve o cometa Halley, em 1986, que aí atraiu o interesse de muita gente pela astronomia. A astronomia ficou muito na mídia, houve livros, autores brasileiros, Mourão, Marcomé, divulgadores da ciência. Então, claramente era a área que eu gostava. Eu tinha um interesse por assuntos de ciência, principalmente de astronomia. Eu virei astrônomo amador, que é o caminho que muitos astrônomos profissionais acabam seguindo, né? Fui astrônomo amador. Depois escolhi fazer física, não astronomia, mas acabei me especializando em astronomia, em cosmologia. Nesta escala, o calendário cósmico é do tamanho de um campo de futebol, mas toda a história humana ocuparia uma área do tamanho da minha mão. Estamos apenas começando a traçar o caminho longo e tortuoso que começou com a bola de fogo primitiva e levou à condensação da matéria, do gás, da poeira, das estrelas, das galáxias e, pelo menos no nosso cantinho do universo, dos planetas e da vida, da inteligência e de homens e mulheres curiosos. Nós surgimos tão recentemente que os fatos da nossa história ocupam apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. Alguns fatos críticos para a espécie humana, porém, começaram mais cedo, minutos mais cedo. Eu fui muito privilegiado em ter acesso à ciência. Por um lado, porque tinha um programa de televisão muito bom, numa cadeia aberta, de muita audiência na época, né? Do Sagan, não? Do Carl Sagan, que acho que foi na Globo, não tenho certeza. Não sei se foi Globo Bandeirantes. Mas, enfim, existiam poucos canais de televisão, todo mundo via aqueles poucos que tinha. Não tinha cabo. E tinha um programa de ciência de excelente qualidade, né? Então, por um lado, esse acesso qualquer um teria. Na época, hoje em dia eu acho que não tem uma opção tão simples, né? Mas meus pais são de ciência, então eu tive o privilégio de ter um contato com a ciência desde cedo, dia a dia, ficar maravilhado com essas questões científicas. Para quem não tem essa sorte, digamos assim, certamente ter um planetário por perto é um convite a gostar de astronomia. Planetários, eles são espaços
em que nós temos projetado sobre as nossas cabeças um céu, uma miríade de estrelas, em um céu perfeito, limpo, sem nuvens. E nesses lugares que são os planetários, nós podemos fazer algo que é essencial e muito prazeroso. Nós podemos viajar sem sair do lugar. E nessa viagem, experimentar, conhecer os lugares mais distintos e distantes do universo, mas também viajar nas realidades do nosso planeta. Porque hoje os planetários possuem configurações de planetários digitais, em projeções full dome, ou seja, 360 graus, em que nós podemos, então, trabalhar noções de astronomia, de biologia, de ciência, de vida, de medicina, ou seja, são espaços que se vive a interdisciplinaridade, né? Espaços de educação não formal, mas também de comunicação da ciência em todas as áreas. E ali nós podemos viver toda a diversidade do nosso conhecimento em ciência e da nossa convivência enquanto comunidade humana, né? E essa experiência de viajar sem sair do lugar nos permite uma reflexão sobre o nosso lugar no espaço e as nossas relações sociais, que são fundamentais para se viver em comunidade, né? Então, ir a um planetário para assistir as suas sessões em cúpula ou todas as inúmeras atividades de divulgação, de ciência, de arte que acontecem nos planetários, é um momento de uma cultura, de viver uma cultura, não é, científica e artística que nos enriquece e nos propicia conviver com pessoas que estão vivendo esses momentos também, e são momentos, então, de prazer, de conhecimento e de se ficar muito bem. Né? Tá. Uma curiosidade que eu tenho, quem vai ao planetário já tem uma curiosidade sobre o céu, né? Como é que funciona, como é que é. Você acha que tem uma curiosidade científica que vai levar esse jovem ou a pessoa que for a querer estudar mais por conta disso? Eu acredito, o público dos planetários do Brasil, ele é basicamente constituído de escolares, né? Escolares e professores, e uma parcela menor de público em geral, que vai, o público espontâneo que vai visitar o planetário, mas em geral as escolas levam esses estudantes. Como é esse espaço de vivência interdisciplinar, né, em que a gente tem acesso ao que a ciência tem desenvolvido, eu acho que ele é fundamental para nos desenvolver uma curiosidade científica, né, um engajamento científico, e que pode contribuir sim para que escolhas profissionais nas áreas de ciência e tecnologia, que são fundamentais, é fundamental que nós tenhamos profissionais nessas áreas, que essas crianças, esses jovens se sintam motivados e engajados nessa experiência nos planetários. Eu acho que eles também contribuem nesse aspecto, e esse é um aspecto muito fundamental, né, de fortalecer uma educação científica, né, e uma relação da ciência com a vida, e não como algo apartado, algo que os cientistas fazem e que não tem a ver comigo. Ele mostra como a ciência e a vida estão conectados. Vocês têm noção de quantos nós temos no Brasil? Quantos planetários? Então, nós temos levantamentos recentes de dissertações de mestrado que têm procurado fazer esse levantamento. O dado mais recente que eu tenho é que se identificaram pelo menos 153 planetários no Brasil. Esses planetários presentes em 22 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, né? E que atingem uma população que vai provavelmente passar de 2 milhões de pessoas por ano, né, nas suas atividades em cúpula, porque ainda tem as atividades extra-cúpula que vão reunir também um número muito grande de pessoas. Olá! Já pensou em conhecer o Sistema Solar e todos os seus detalhes? Pois é, estamos aqui no Planetário, no Parque do Ibirapuera, para provar para você que é possível viajar pelo espaço com os pés no chão. Vamos lá? O professor Aristóteles Orsini foi o grande idealizador do planetário, né? Na verdade, tudo isso surgiu de uma associação de astrônomos amadores que depois tiveram atividades regulares, e para comemorar aí o 4º centenário da cidade, então foi planejado a construção desse planetário e foi aí que surgiu. Construído em 57, o planetário é um dos principais da América Latina e possui um dos mais modernos projetores, o Star Master, de fabricação alemã Carl Zeiss. Esse projetor tem uma ótica muito mais precisa, portanto, as estrelas que aparecem, elas são mais pontuais. Você tem uma sensação maior de que quando você está olhando para cima, você está vendo o céu estrelado de verdade. O grande lance da astronomia é você se encantar. O que o planetário tem para oferecer é juntar todo esse encantamento na forma de uma magia e te levar, te embalar para uma ciência que pode ser mais do que uma coisa técnica.
Para aqueles visitantes que se encantam com a astronomia ou para qualquer pessoa de qualquer idade que queira entender mais sobre o assunto, o planetário possui a Escola de Astrofísica, que ensina de forma lúdica desde 1961. O planetário oferece 3 tipos de sessões, sendo que uma delas, a aventura pelo Sistema Solar, é direcionada ao público infantil. Toda vez que eu vejo aquele momento onde o céu fica totalmente escuro e completamente estrelado, eu me emociono. E mesmo para aqueles que não entendem muito de astronomia, a experiência é emocionante. Afinal, o que vale é essa sensação de estar mais próximo do céu e de quase tocar as estrelas. O planetário abre aos sábados com sessões às 15, 17 e 19 horas e aos domingos às 14, 16 e 18 horas. Eu queria convidar todo mundo para vir aqui ao planetário, olhar um pouco das estrelas e viajar conosco nesse grande mundo mágico que é a ciência da astronomia. E se algo cair do céu? Afinal, há 65 milhões de anos, foi o choque de um asteroide com a Terra, ali na região do México, que acabou com os dinossauros. E você sabia que mais de 100 já colidiram com a Terra? Um deles, pertinho de São Paulo. A cratera de Colônia é uma estrutura circular que fica aproximadamente a 40 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Como vocês podem notar, tem uma borda soerguida, onde temos vegetação mais elevada, e tem uma parte central abatida. Essa estrutura foi criada por crateramento, por impacto de um asteroide. O evento, em que época aconteceu, ainda não temos certeza. Temos um intervalo aí de comparação de idade relativa em torno de 35 milhões de anos, não mais velho que 35 milhões de anos e não mais novo que 5 milhões de anos. Esta estrutura foi proposta em 1961 pelo professor Kohler como estrutura de impacto através da imagem de satélite. Se nós observarmos a imagem de satélite a uma escala de 1 para 50 mil, logo em seguida notaríamos que existe no extremo sul da cidade de São Paulo uma estrutura circular, e essa estrutura circular exatamente é a cratera de Colônia. Foi muito difícil para chegar a caracterizar como impacto de estrutura, uma vez que esta região e toda a parte da América do Sul se caracteriza por uma área de intensa atividade de intemperismo. Intemperismo é um processo que destrui a rochadura para criar camadas de solo. E isso faz com que a gente tenha dificuldade para encontrar a evidência do impacto. Se a gente usasse única e exclusivamente a estrutura circular como estrutura de impacto, não seria suficiente cientificamente para dizer que isto é uma cratera gerada por impacto. Precisaríamos de evidências geológicas em que a gente consegue observar deformações em várias orientações. Neste caso particular, temos superposição de 3 tipos de fratura em diferentes orientações. A importância de se ter uma estrutura como esta, logo a 40 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, metrópolis enormemente grande, radica no seguinte: a cratera de Colônia é um laboratório natural, do ponto de vista geológico, do ponto de vista biológico e inclusive para estudo de impacto ambiental. Do ponto de vista geológico, encontrar registro de sedimentos de aproximadamente 300 metros de profundidade, onde nós encontraremos evidência de paleoclima, de mudança de paleoclima, evidência de microfósseis e a própria evidência do crateramento por impacto é extremamente relevante. O sedimento que preenche a cratera de Colônia
nós poderíamos classificar aproximadamente em 4 tipos. Teríamos primeiro, na camada mais superficial, são sedimentos recentes, você encontra uma mistura de matéria orgânica, um material turfoso, que nada mais é o resto de matéria orgânica que foi sedimentando. Um pouco mais embaixo, a gente encontraria algumas partículas materiais finamente pulverizadas em forma de brecha. Entre 100 a 150 metros, nós teríamos prevalência de material completamente brechoso. O material brechoso nada mais é qualquer partícula de rocha muito pontiaguda. E logo mais abaixo, em torno de 200 a 250 metros, do lado mais oeste, perto do presídio, mais ou menos, nós encontraríamos rocha do embaçamento cristalino. Rieskrater, na Alemanha, tem uma cratera com diâmetro de 25 quilômetros. Lá nós temos também uma cratera ocupada. Obviamente que, pelo tempo da ocupação, é uma cultura completamente diferente. Rieskrater e a cratera de Colônia seriam, portanto, as 2 únicas crateras povoadas no mundo. A atividade de geoturismo em Rieskrater é impressionante. É uma maneira em que a sociedade alemã consegue preservar a importância de se ter uma estrutura semelhante no país germano. Em Arizona, em Meteoro Crater, existe uma atividade intensa de geoturismo. Como eles fazem? Eles vão lá única e exclusivamente para ver a geomorfologia da cratera, porque fica no meio do deserto. Se nós compararmos a cratera de Colônia com o Meteoro Crater no tocante à sua biodiversidade, obviamente que a cratera de Colônia tem muito mais para mostrar. Nós temos a diversidade de aves, répteis, temos a geomorfologia e temos a vegetação. Tudo isso dentro da Mata Atlântica, que é extremamente importante. Percebendo a relevância, a riqueza científica que temos aqui na cratera, fizemos outra proposta de projeto para que a gente consiga desenvolver um trabalho mais voltado para a preservação da cratera de Colônia, já que essa estrutura tem várias vertentes de pesquisas. Nesse último projeto, a gente conseguiu desenvolver e encontrar cadastrar algumas trilhas que possa ser utilizada, que possa vir a ser útil, né, para o desenvolvimento de trilhas educativas, para que a comunidade possa sentir um pouco a relevância e a importância da cratera de Colônia. Se você tem curiosidade de conhecer mais o espaço, procure o planetário mais próximo de você, ali da sua casa. A lista de todos os existentes no Brasil está em nosso site, em tomeciência.com.br. Lá, clique em Saiba Mais para fazer a pesquisa. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem pelo espaço sideral. Na semana que vem, tem mais, não perca nosso programa. Um abraço.